Olá pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu venho falar sobre a verdade da Páscoa. Você sabe o que significa a Páscoa de fato? Acompanhe até o final, porque você vai aprender e vai entender. Na verdade, é extremamente necessário eu falar sobre esse tema, porque é uma estratégia do nosso inimigo, do diabo, tentar esconder tudo aquilo que Deus faz. E ele faz isso através da cultura, das festas. Eu não sei se você sabe, mas o nosso Deus é um Deus festivo. Ele mesmo instituiu várias festas na sua palavra. A festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa do Yom Kippur, do Ano Novo. E o próprio Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi numa festa, a festa de casamento, as bodas de Caná, lá no livro de João capítulo 2. Ou quando desceu o Espírito Santo em uma festa, que foi a festa de Pentecostes, ou até mesmo quando o templo foi inaugurado lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde eles estavam fazendo uma festa de agradecimento a Deus e a presença de Deus encheu aquele lugar. Deus é um Deus festivo. Mas o diabo, sabendo disso, ele pega algumas festas que são, na verdade, para glorificar o nome de Deus e perverte o significado disso. Você pode perceber, por exemplo, no Natal. No Natal, a maioria das pessoas falam sobre o Papai Noel, fala sobre a árvore de Natal, fala sobre o presente, ou os presentes, mas esquecem muitas vezes que na verdade está falando do nascimento de Cristo. O que está escrito lá no livro de Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou até mesmo o feriado de St. Patrick's, que parece que não tem nada a ver com o cristianismo, porque fala sobre bebida, fala sobre as marchinhas que tem na rua, os desfiles, o duendezinho. Só que, na verdade, São Patrício foi um homem missionário que foi o responsável por levar o evangelho para aquela ilha, para aquele lugar, onde muitas pessoas se converteram, e existe o trevo de 3 folhas, a qual ele usou para explicar sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é um só. Ou seja, na verdade, o dia 17 de março, que é o dia de São Patrício, ou St. Patrick's, data da morte do São Patrício, que foi esse missionário. Mas quem fala disso? Ninguém, porque a estratégia do diabo é perverter o significado para que você esqueça daquilo que Deus fez. Só que você não pode esquecer. Nós não podemos esquecer disso, porque isso foi um erro que Israel de Deus cometeu, e com esse erro fez com que o povo de Deus sofresse. Um exemplo está lá no final de Gênesis. Quando termina Gênesis e inicia o livro de Êxodo, o povo de Israel estava no Egito e começaram a sofrer pressão do Egito, porque eles eram escravos. E a Bíblia diz que eles acabaram esquecendo, não conhecendo a obra que Deus fez através de José. Com essa pressão, o povo de Deus foi se distanciando e emergindo na cultura egípcia e adquirindo aquelas características que os afastavam de Deus. Da mesma forma, quando acaba o livro de Josué e inicia o livro de Juízes, a Bíblia relata que o povo esqueceu ou não aprendeu ou não foi passado as tradições do que Deus havia feito. E isso faz com que as pessoas esqueçam de quem Deus é e sofram por causa disso. Entenda isso. Deus não quer que você esqueça de tudo aquilo que ele fez. Por isso que é necessário que você pegue a palavra de Deus, que você leia, que você aprenda com as pessoas de Deus, porque nós entendemos que assim nós não vamos perder aquilo que Deus quer que você não perca. Mas o que é a Páscoa então? Da onde veio essa noção de Páscoa? Bom, a Páscoa vem do livro de Êxodo, capítulo 12. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa a passagem, que significa passar por alguma coisa. E a Páscoa, na verdade, foi o último ato de festa, de comemoração, vamos dizer assim, das pragas do Egito. Se você já leu o livro de Êxodo ou não leu, eu quero te contar. Deus tirou o povo do Egito.
Só que para que ele tirasse o povo do Egito, ele chamou Moisés, e Moisés realizou maravilhas por intermédio, Deus fez maravilhas por intermédio de Moisés, através de pragas, e foi a praga do sangue, a praga do gafanhoto, a praga do piolho, a praga das trevas, e a última praga seria a praga da morte dos primogênitos. Só que antes de Deus enviar essa praga, Deus fala assim para o povo: olha, vocês vão juntar nas suas casas, com as suas famílias, e vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue, vão passar nos umbrais das portas, e vocês vão comer e festejar, e se preparem porque vocês vão sair daí. E essa comemoração foi chamada Páscoa, porque ali era o último ato para que eles saíssem daquela situação de escravidão e se tornassem livres. E essa Páscoa, a Bíblia diz que hoje para nós representa Cristo em nossas vidas, porque Cristo, como diz lá no livro de 1 Coríntios, é a Páscoa, é a nossa Páscoa. Por quê? Porque é por intermédio dele, é por intermédio do sangue do Cordeiro, que é o Cristo, como diz a Bíblia, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é através do sangue dele que nós somos libertos da escravidão e somos levados para uma vida de liberdade ao lado dele. E olha que maravilha de significado de Páscoa. Deus nos tira da escravidão e ele nos leva para a liberdade que ele tem para nós. Só que hoje, quando se fala em Páscoa, o que lembra? O coelhinho da Páscoa. Lembra do quê? Do ovo doce de chocolate. E na Páscoa verdadeira, bíblica, as pessoas tinham que comer carne, ervas amargosas, justamente para lembrar daquele período de amargura que era a escravidão. Só que hoje, tudo que o inimigo faz é para que você esqueça. Inclusive, quando nós falamos de carnaval, ele só existe por causa da Páscoa, que é um período 40 dias antes da Páscoa, porque o carnaval antecede a Quaresma. Ambos são relacionados à Páscoa, porque o carnaval é a festa que você faz para comer carne, para fazer uma festa, porque a partir daquele momento você vai ter 40 dias de jejum, de oração, de busca, se preparando justamente para a Páscoa. Você já ouviu falar disso? Não, hoje o que você ouve falar é que o carnaval é a festa da carne no sentido da impureza, no sentido da lascívia, no sentido de todos os pecados que se podem cometer. E a Quaresma, na verdade, só virou um nome popular, bacana, legal, aonde você, sei lá, não come peixe, alguma coisa assim. E perverteu-se o verdadeiro significado do carnaval, da Quaresma, mas principalmente da Páscoa. Como último ato, Jesus ele chama os discípulos na Páscoa para comer a última ceia, que para nós é a mesma representação. E aquela ceia que aconteceu na Páscoa, Jesus disse: olha, gente, eu estou mostrando para vocês, eu estou partindo o pão, porque essa é a minha carne que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse aqui é o meu sangue, e bebendo o vinho falando, esse aqui é o meu sangue que é derramado. Fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que você come esse pão, toda vez que você bebe esse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Sabe o que Jesus estava falando para você? Faça isso sempre, para que você não esqueça o verdadeiro significado e não seja cegado por aquilo que o diabo quer te fazer acreditar. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. A libertação que ele nos traz é o que ele quer que você mantenha. E é isso que eu não vou deixar se apagar no meu coração. Você não pode deixar se apagar no seu coração. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Comenta aqui, eu quero que você fale nos comentários se você já tinha ouvido falar o verdadeiro significado dessas festanças, dessas festividades, dessas datas comemorativas, ou se você não conhecia, conhece mais alguma outra? Conta aqui para mim nos comentários e seja abençoado por essa mensagem. Deus te abençoe.